TV Verdade está de volta mostrando um problema grave na sociedade, o aumento no número de mortes de policiais. E um dos casos de maior repercussão aqui no nosso estado foi do soldado André, morto a tiros na região da Pampulha. Os pais dele estão aqui no estúdio com a gente, acompanhando toda essa discussão. E eu quero chamar agora um desabafo do meu amigo cidadão Éder. Na época do crime, cidadão expôs toda a emoção dele sobre o caso. Pode rodar pra gente. Eu vi juntar Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, oficiais, praças, reformados, todos estavam ali em comoção. O choro dessa mãe e desse pai, eu nunca vou esquecer, está na minha cabeça até agora. Quando o tirano morre, o reinado dele simplesmente acaba. Quando o mártir, o bom, morre, o reinado dele começa. Agora vem uma nova fase. A morte do André não foi em vão. O soldado André tombou quando ele poderia ter se acovardado. Ninguém é PM para ganhar dinheiro, não. Quem é PM é porque tem o sangue de PM nas veias. O sangue não corre nas veias do PM. O sangue patrulha nas veias do PM. O seu filho não morreu e não vai morrer nunca, porque neste momento a população é grata a ele. Esse nome vai ser dito e redito um monte de vezes. Acontece, André. Acontece, senhor Walter. Acontece, gloriosa Polícia Militar. Todos nós já estamos de olhos abertos e sabemos quem são os ruins e quem são os bons. A Polícia Militar, as minhas homenagens. Ao André, as minhas homenagens de oração. Ao crime, tudo de ruim é pouco. Meu filho, ele foi um anjo. Meu filho foi um anjo que Deus nos emprestou. Deus nos emprestou meu filho, não para que ele fosse o meu filho, além de meu filho, além de filho da minha esposa, amigos, neto, sobrinho. Ele foi um anjo, ele veio para nos ensinar. Situação realmente muito difícil e a gente vê isso estampado no olhar da Dona Elizabeth. Dona Elizabeth, me diz como que tá a saudade desse anjo aí que há 1 ano e 3 meses deixou a família. Gente, boa tarde. Olha, é indescritível, sabe? É indescritível, não tem como. Por mais que a gente tente explicar assim com palavras, jamais eu vou conseguir passar para vocês o que uma mãe sente ao ter que enterrar um filho, somente nas condições em que foi. Lembra dele todos os dias? Todos os dias, sabe? Eu tento preencher a minha vida com estudos, né? Estou fazendo faculdade agora, continuo trabalhando, faço 1000 coisas, mas ainda sobra tempo para poder lembrar, para poder sofrer, entendeu? Qual que é a principal lembrança que a senhora tem dele? Não dá para separar, acho que todas, desde o momento que ele chegava, que ele saía, ele era muito carinhoso, sabe? Desde quando nasceu, mãe é assim, 24 horas. Quando a senhora passa pela rua e vê um policial militar, com a faixa etária dele, o que vem ao coração da senhora? Meu Deus, eu custei, para dizer a verdade, até hoje eu não consigo ver foto dele. Quando eu vejo qualquer militar, né, no meio da rua, é a primeira lembrança que vem. Sabe, assim, nós tivemos 2 alegrias. Uma quando ele se formou e colocou a farda para servir a sociedade, e outra quando essa mesma farda, para defender essa mesma farda, Deus o levou. Seu Walter, 1 ano e 3 meses passaram, foi feita a justiça, mesmo com a condenação em dezembro do ano passado, o senhor considera que a justiça foi feita? Ou está faltando alguma coisa nesse caso? Angel, boa tarde. Boa tarde, pessoal da bancada. Boa tarde. O que eu tenho a dizer é o seguinte.
Não. A justiça, no meu entender, leigo, eu digo que não. Eu digo que sim, a lei foi cumprida. A lei foi cumprida. Hoje, graças à juíza, graças ao promotor e ao doutor Marco Antônio, que lutaram bravamente, conseguiram prendê-los. Mas, na minha concepção, a justiça seria se eles tivessem o mesmo caminho. Porque eles estão na vida pregressa, eles estão no mundo do crime, eles estão indo e vindo, independente de quem. Eles querem se dar bem, eles querem viver tranquilamente. E hoje, infelizmente, Rangel, a nossa polícia está cada vez mais perdendo, primeiramente, o seu respeito, que na minha época, na época de todos nós aqui, existia respeito. Como diz o Cris ali, um fusquinha, quando parava, dava respeito. Exatamente. Antigamente você ouvia gritar, olha a rapa, nem os cachorros ficavam na rua. Cidadão Éder, eu fiz questão de separar aquele VT com suas palavras emocionadas. Eu queria saber, agora eu vejo que o senhor ainda está bastante envolvido nesse caso. O que representa, a gente vê as lágrimas dessa mãe, o que representa isso para todas as outras famílias que também vivem essa mesma situação? Olha, Rangel... Consegue falar? Vou tentar. Lógico que situação diferente, mas eu vi as lágrimas da minha mãe também, porque meu irmão morreu num acidente de carro, que é totalmente diferente de um homicídio. Mas desde aquele primeiro momento, desde o momento do corpo do André, do IML, eu comecei a acompanhar esse caso. E fui acompanhando passo a passo, e mobilizando a tropa e participando de tudo que foi possível. E eu estava dentro do velório do André, e isso foi o que mais me marcou, quando a dona Beth abaixou sobre o cadáver do André, beijou o cadáver do André e deu a bênção a ele para que ele fosse em paz. Sabe? Essa dor, essa cena nunca vai sair da minha cabeça. E aí o senhor Walter, consolando a esposa, ele levantou a dona Beth, falou assim, agora nós só podemos rezar para o nosso anjo. Isso nunca vai sair da minha cabeça, sabe? E viemos depois, em manifestação depois da salva de tiro, naturalmente, viemos até a Praça da Liberdade. Depois nos encontramos na Praça da Assembleia, muita coisa foi dita, algumas coisas melhoraram, mas a dor dessa mãe, eu não vou esquecer nunca. E desse tempo para cá, Rangel, eu sempre tenho contato, felizmente eu tenho contato com essa família. E o que acontece? No Natal, nos aniversários de morte do André, eu sempre falo, eu até evito falar com a dona Beth, porque as mulheres são mais emocionais, sofrem mais, eu falo mais com o Sr. Walter. Mas em todos os lugares, eu ligo para o Sr. Walter está no sítio, o Sr. Walter está fazendo uma obra, está fazendo uma compra. A dor dele é constante de todos esses lugares. Eu vou te dar um tempo para você se recompor aqui, Éder. É difícil. Saber do seu Walter é uma coisa. O senhor, por ser policial militar também, por ter sonhado isso para o seu filho, ficou algum sentimento de revolta para com a instituição, para com o Estado, a sociedade? Ficou isso no senhor? Rangel, de maneira alguma. Muito pelo contrário. Quando meu filho se propôs, por vontade e seguimento de carreira, ser policial, eu jamais irei contra a instituição a qual eu ainda considero fazendo parte, sabe? Eu jamais vou colocar culpa na instituição, sabe? Não tem esse momento de revolta, esse momento de tristeza ou de culpabilidade com relação à instituição Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Fui policial há 30 anos, meu filho estava seguindo essa carreira e com muito orgulho e com muito sentimento no coração. A gente fica triste, a gente fica
desiludido, sim, com os governantes, com as nossas leis, com as falhas, com as brechas que existem no nosso Código Penal, que é isso que eu acho que tem que acabar, é isso que a gente tem que trabalhar, para que a gente possa evitar esse massacre que está acontecendo. Eu chamei de soldado André o tempo todo, mas depois do assassinato, ele foi promovido a cabo, né? Sim, foi promovido e a promoção pós-mortem. O senhor considera isso uma homenagem ou isso é um protocolo da Polícia Militar? Eu considero como uma homenagem, considero como um grande feito, como um reconhecimento do trabalho prestado por ele. Nós temos até imagens de manifestações, de homenagens que foram feitas para o soldado André na época do crime. Olha lá, vários policiais se mobilizaram, foram para as ruas, deixaram aí o grito deles em protesto a tudo isso que está acontecendo. Doutor Ricardo, o senhor acha que é preciso alterar alguma coisa na lei? O senhor acha que é preciso praticar a lei? O que está faltando? Alguma coisa está faltando, né, cidadão Éder? Com certeza, Rangel. Isso aí, inclusive, foi a nossa caminhada do cemitério da Saudade até a Praça da Liberdade em frente ao Palácio. O que está faltando, doutor Ricardo? Olha, infelizmente as nossas leis, existem muitas leis que ainda estão na época de 1940. As leis precisam ser modificadas, sim, claro que precisam ser modificadas, mas, infelizmente, enquanto elas não forem modificadas, um magistrado, um juiz, ele não tem saída. Ele tem que aplicar aquilo que está na lei. Então, quem faz a lei não somos nós do Poder Judiciário, nós cumprimos a lei. E, infelizmente, elas precisam ser revistas, sim. Agora, você pode imaginar se algum juiz que aplica uma lei vai pôr uma pessoa na rua, ele também está correndo o mesmo risco de ser assassinado por aquela pessoa. Tem uma participação aqui, Cris, no Twitter, é o Jimmy Lima, ele está dizendo o seguinte, queria compartilhar com todos vocês. Ele disse, um cidadão que reclama que não tem dinheiro, por isso que eu preciso ir para a criminalidade, mas falou também aqui pra gente, por que ele tem dinheiro para comprar arma? Como que ele consegue o dinheiro para fumar a maconha? Mas é isso que eu ia falar, eu trabalho o tempo todo tentando recuperar pessoas, mas tem gente que é ruim mesmo, tem gente que é ruim. De natureza mesmo. E diferente do senhor ali, eu vou discordar dele, assim, como civil, porque ele falou que ele não tem mágoa da instituição. Eu, como civil, tenho o direito de falar que a instituição, às vezes, erra muito. Porque eu vejo que os praças passam, muitas vezes, o oficial não dá nem aí. Se a instituição ouvisse mais os praças da rua, talvez muita coisa teria mudado. Estão lá na prática, né? A minha instituição maior é a vida. Então, eu não tenho essa de ficar defendendo a instituição, porque essa instituição também tem erro. Porque o governo, enquanto estiver sendo escolhido comandante-geral por politicagem, não por mérito, nós vamos ter uma polícia, viu, senhor? Com o filho morrendo, com o cidadão e pessoas, viu, cidadão? Morrendo, porque enquanto nós tivermos a politicagem, o subtenente pode me falar se é verdade ou não, enquanto tiver essa politicagem, nós teremos a sociedade à mercê da politicagem. Cris, e a mercê da politicagem o senhor acha, Sanches, que isso tem a ver mesmo com o crime, essa escolha de líderes dentro da Polícia Militar? Não, na verdade, eu não acho que é defender a instituição, é defender a profissão. Nós somos profissionais e, como o senhor Walter sabe, naquele momento de comoção ali, toda a Polícia Militar, ela trabalhou e como em qualquer crime ocorrido contra um membro da polícia, os policiais vão trabalhar até colocar no devido lugar, que é a cadeia. Agora, eu não queria, gente, mas tem um outro caso triste também que a gente acompanhou no Jornal da Alterosa, aqui no TV Verdade, que é o caso do sargento Fábio Tadeu Cunha, de 50 anos, que foi morto no bairro Gutierrez. Ele fazia escolta, pessoal, do ex-governador Alberto Pinto Coelho. Pode rodar pra gente. Trabalhei com ele. Fábio Tadeu Cunha, de 50 anos, estava internado na UTI do Hospital João 23, na capital, desde o dia 29 de julho, quando foi baleado após reagir a uma tentativa de assalto. O sargento trabalhava na Guarda Militar e fazia a escolta do ex-governador Alberto Pinto Coelho.
Na ocasião, ele tinha acabado de deixar o político na sede do Partido Progressista no bairro Gutierrez, quando foi abordado por 2 criminosos ainda na garagem do imóvel. O policial reagiu, lutou com um dos bandidos e perseguiu a dupla. Houve troca de tiros e Fábio foi baleado na barriga. Segundo a PM, os criminosos roubaram um carro e fugiram levando a arma do militar. Ninguém foi preso até o momento. Cris do Morro estava me dizendo aqui que conhecia o sargento. Qual que era o perfil dele, Cris? O sargento era um cara muito brincalhão, a gente trabalhou junto no governo do estado, é por isso que eu falo que muitas vezes essa mudança da politicagem mata. Ele era um cara muito tranquilo, super atencioso e, assim, era um policial que discutia também os problemas, muitas vezes, da própria instituição conosco. Quando ele assistiu o TV Verdade, falou, pô, cara, você falou um negócio que eu queria falar, mas eu não posso falar. Questionador, né? É um questionador dentro da própria instituição, o Éder que defende a instituição, sabe que existe isso. Sim, olha, eu presenciei isso. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu acho que não está na hora de caça às bruxas, não, sabe? E respeito até a memória do André, do Cabo André. Mas houve um momento muito triste da PM, que culminou também num evento com o Cabo Divino. Cabo Divino, não sei se vocês lembram desse caso, foi um militar que estava trabalhando lá na rodoviária ali do São Gabriel e foi atacado por 2 irresponsáveis que não pagavam imposto de carro, que fecharam a rodoviária para o seu bel prazer. Não aceitaram a abordagem, não é isso? Exatamente. O Cabo Divino mandou tirar o carro, além de desrespeitar o Cabo Divino, mandar ele para aquele lugar. Bateram no rosto do Cabo Divino, tá? E, naturalmente, ele pediu socorro, como foi dia de jogo do Atlético. E a 710 metros tem uma companhia da PM, choveu de viatura lá. Ninguém sabia o que era. Um cabo pediu socorro, as viaturas foram. E o que aconteceu? A PM teve um deslize nesse momento e cometeu um erro, louvando as mulheres e deixando o cabo como se fosse um covarde. Então, isso repercutiu terrivelmente na Praça da Liberdade, quando saímos do cemitério da Saudade, desculpa, e a tropa chegou até a Praça da Liberdade e uma comandante foi hostilizada. Eu estava lá e essa comandante foi hostilizada, aos gritos de "você não me representa". Então, a tropa naquele momento começou a se unir, sabe? E coisa que eu nunca vi, e não é comum na atividade militar, haver a subversão da ordem. E nesse momento houve. Então, o que eu quero dizer com isso? Os praças, com quem eu tenho muito contato, foram vítimas também do comando em determinado momento. Quando? Lá naquele dia não é da Copa das Confederações, é da Copa do Mundo, em que vândalos estavam quebrando as concessionárias, e os praças e soldados estavam lá e ficaram acuados, e nem como se defender tinham, porque eu estava lá e ouvi uma voz cavernosa, que quando a tropa pediu auxílio, porque estava ficando inclusive sem a munição química, não podia usar a munição letal, estavam ficando sem munição química, a voz letal, a voz cavernosa disse ao rádio: "Ninguém está autorizado a se deslocar. Permaneçam onde estão." Olha o risco que esse pessoal correu. As consequências disso, As consequências que poderia haver. Resultado, quebraram toda a avenida e não vi nenhum daqueles vândalos vagabundos pagar um centavo sequer. Mas que notícia triste. Muito triste. Vê um comandante de uma tropa oprimir a tropa, deixar os praças, os comandados dele, numa situação de emergência sem poder fazer nada. De altíssimo risco. Consequentemente, Agora, a sociedade também vulnerável, né? Pois Pensa bem. Quantas concessionárias foram destruídas? Quantos empregos se perderam? Olha, se um comandante faz um negócio desse dentro da própria instituição, o que você vai querer de uma instituição desta? O senhor falou em respeito, senhor Walter. Eu comecei a contar um caso e nós tivemos que entrar nos nossos comerciais. Tem pessoas que são presas, bandidos já de carteirinha,
que tem no corpo tatuado um palhaço. É a marca, né? É a marca de assassinos de policiais. Matador de polícia. Meu Deus. Fazem questão de estampar. Isso é acabar com o respeito de qualquer policial. Agora, eu queria pedir o subcomandante, o subtenente falou um negócio muito interessante, que quando matam um policial, eles rastreiam até achar quem matou. Que o senhor também tome essa atitude quando matar qualquer cidadão. Que rastreia até achar quem matou. Todos nós merecemos. Todos nós merecemos a mesma fidelidade e a mesma competência. Mal sabe você que é sempre assim, Cris. Eu vejo o PM passando cada perrengue, pisando em água podre, Polícia Civil também. Toda a nossa força sabemos que tem, mas sabemos que tem um comando que não deixa eles trabalharem. Cris, deixa eu te falar. Na verdade, assim, vou te dar um exemplo. A cidade de Betim. A cidade de Betim são 245 homicídios por mês. Quantos? 245 por mês. Sim, nossa, é muita coisa, né? Agora, como que a Polícia Guerra Militar... Civil? Como que a Polícia Militar vai trabalhar dessa forma? Eu tenho, não vou citar a companhia não, mas tem companhia aqui que tem 121 policiais para tomar conta de 40 bairros. Então, a Polícia Militar não está sozinha nisso. Não temos condição de ter um policial a cada esquina, né? A Polícia Militar não está sozinha. Assim, mas o crime está em todas as esquinas. Você sabe o que eu estou chegando à conclusão, Rangel? Que, infelizmente, esse país está sendo comandado por bandidos para proteger bandidos. E eu digo isso porque eu quero olhar aí nos olhos da dona de casa, do pai de família, de todos que estão me assistindo agora. Se fosse para dar certo, o sistema seria outro. Porque estão levando em consideração que nós temos na rua hoje bandidos como era na década de 40, quando se roubava uma galinha, quando o muro era baixo, não existia cerca elétrica, não existia alarme, não existia câmaras, não existia esses arames cortantes que colocam aí. Nós vivemos hoje em verdadeiros campos de concentração. A lei não mudou e, muito pelo contrário, está só afrouxando. Cada vez mais afrouxa. Para o telespectador e todos da mesa terem uma ideia, Rangel, olha o absurdo. Se um policial militar age em legítima defesa própria ou de terceiro, e isso é garantido pela lei, aliás, é obrigação do militar agir, se ele mata um bandido na hora que ele está cometendo um crime, sabe o que acontece? Lavra-se o chamado APF, auto de prisão em flagrante, que é obrigatório. Tem todo um processo, para o militar, né? É obrigatório. Agora, se um civil mata, aí o delegado vai ver se autua ou não. Olha que absurdo! Quantos casos, cidadão, em que eu já fui cobrir que o bandido foi liberado antes mesmo da família da vítima, de testemunhas saírem da delegacia. Exatamente. E aí o que acontece? Né? Hoje a gente vê pelas reportagens, a gente acompanha, você vê que o policial, ele vai lá, ele prende o bandido, entendeu? E durante o trajeto, o próprio bandido já fala, eu vou sair primeiro do que você. E quando o policial não tem que ficar 7, 8, 12 horas na delegacia, aguardando a boa vontade da justiça, do delegado, para poder aceitar aquele preso e aceitar aquele boletim. A gente sabe que todo mundo merece defesa, se explicar ali para o delegado, mas uma coisa que me incomoda muito durante as minhas reportagens é o bandido confessa o crime e aparece sempre lá aquele advogado que tenta reverter a situação dele de uma maneira assim tão artificial. Por quê? Queria saber, doutor. O advogado é para isso mesmo. Não, é para isso mesmo. Peraí. Não é não. Infelizmente o advogado é para defender. O advogado não está lá para falar mentira. Não é mentira não. Não é para mentir não. Mas eu acho um erro, mas infelizmente é colaborador da justiça. Deixa eu te dar uma resposta. Eu, enquanto cidadão, me sinto assim, um tapa na cara da gente. Vou te dar uma resposta. Da sociedade inteira. Exatamente. Às vezes, aquele depoimento onde o réu é confesso, por que que às vezes a coisa pode mudar e modificar? Às vezes aquele depoimento ele foi prestado sem o acompanhamento de um advogado, sem o acompanhamento de uma pessoa de família. Agora, doutor, só complementando o que eu falei, que me irrita ainda mais, o cara chega na frente das câmeras e fala, eu matei mesmo, não vai dar nada pra mim. E aí chega o advogado, conversa ali ao pé do ouvido, ele volta pro repórter negando o crime, apresentando uma outra versão. Deixa eu te explicar por quê. Sabe o que é, o Rangel?
vamos aqui que o telespectador tenha muita atenção no que eu vou falar para não confundir, para não dar problema. Antes da Constituição de 1988, o advogado era um mero postulante. Ele ia lá, fazia o requerimento dele, entregava ao juiz e aguardava a resposta. Com o advindo da Constituição de 88, o advogado, vamos dizer que ele teve uma ascensão, porque ele transformou-se em quê? Num colaborador da justiça. A justiça não pode mentir, a justiça não pode trapacear, a justiça não pode omitir, a justiça tem que ser imparcial e verdadeira. O que acontece? O advogado chega lá no ouvido do preso e fala assim, para, desmente tudo, que isso aí vai ser negativa de autoria. Não fala isso não, não fala isso não. Aí, aquele bandidão feroz, né, que tá na rua, te mato, eu quero. Aí quando chega lá, usa as algemas da humildade e ouve o advogado dele falar, fala assim, não senhor, eu não fiz isso não. Muda até a fisionomia, né? Você já reparou que a entonação de voz deles são idênticas? Tudo. Então, é isso que a OAB tem que agir. Se quer realmente apaziguar, que a OAB haja, que faça com que os advogados sejam verdadeiros, autênticos e defensores não de um bandido ou de um criminoso, mas de uma sociedade. Se o bandido, se o criminoso tem algo que possa ser atenuante à sua pena, aí até concordo. Agora, mentiu para ele, nunca. Pode defender seu lado. Só um minutinho. Não é bem isso, não. Com todo respeito à fala de vocês todos. Não é bem isso, não. O advogado... Nós estamos vendo fantasma, Não, o advogado, ele tem que exercer a sua função da melhor maneira possível. E o advogado não vai no ouvido do preso e manda ele mudar a história. O que acontece, então? Isso não existe. Isso não doutor, existe. Eu já presenciei isso. O advogado, ele faz a entrevista com o cliente dele. Nesta entrevista, ele conhece as leis. Então, ele adequa aquele fato à lei que vai proteger ou vai condená-lo. Então, aquela pessoa que está ali naquele momento, é um direito dele mudar uma versão, falar um outro fato, porque de repente, naquilo que ele falou, numa simples vírgula, pode mudar todo o fato. Mas negar o fato, ele pode? Quando negar a verdade, ele pode? Cris, o pior de tudo isso não é nem o que nós estamos discutindo aqui, que é o fim da história. É o início. A pior merda que fizeram foram criar a tal da lei da palmada. Hoje em dia, eu tô vendo vários pais de família sendo que abrir mão de filho para virar bandido porque não pode dar um tapa. Desestrutura familiar. Né? Agora, deixa eu falar, lá em casa, meu filho, você vai ser meu advogado, porque toda hora eu meto a mão na orelha. Faz alguma coisa. Pra mim não tem essa lei de palmada. Eu vou te falar o que eu vou absolver o Cris, sabe por quê? Porque essa lei da palmada, ela foi feita para aquelas agressões que excedem na forma de criar. Mas uma palmada bem dada, em termos de criação, né? Vamos levar para o lado da a educação na base do diálogo também, eu acho que pode às vezes precisa se apimentar um pouco mais. A conversa, ela existe então, para ser conversada. Isso aí, a lei da palmada Mas não eu pega. fico muito triste quando eu vejo um próprio policial ir lá para pegar o pai para levar preso, porque o pai bateu no filho. Pô, velho, deixa eu te falar, eu tô protegendo pra amanhã, você não tem que bater, pô. Infelizmente, ele tá cumprindo a lei. Agora, nós precisamos fazer é com que haja, então, a reversão disso tudo. Olha, isso tudo, gente, já tá lá no Maquiavel, lá no Príncipe, sabe? Que fala que uma maneira muito boa de se desestruturar o Estado é atacar os poderes constituídos. Observem, atacaram um policial, mataram o policial, e até tem uma notícia aqui de um coronel, até participando, sempre participa conosco aqui, Coronel Alberto Luiz, que me deu notícia que 2 PMs foram esfaqueados aqui, ó, naquela passarela atrás do Hospital Militar, durante um assalto. 2 PMs. Um parece que, felizmente, está em condições boas. E entra naquilo que o seu Walter falou, né? O seu Walter pode falar pra gente. Então, o que eu o outro ferimento mais grave? Aí eu te pergunto, felizmente, se fosse um PM que tivesse dado tiro a esmo por aí, ele estaria foi mais só na base da conversa, da explicação é justo, e do ensinamento. O senhor teria coragem de prender um pai que está repreendendo seu filho? De maneira alguma. Agora, eu daria um jeito, a gente correria atrás, mas eu não levaria esse pai preso. Porque se ele está dando as palmadas, entre aspas, vamos dizer,
talvez, como diz os companheiros da bancada, ele está repreendendo o filho para que amanhã o mundo não bate. A gente não pode confundir palmadas com agressão. Sim, eu fiz questão. Eu vou te falar palmada, eu vi um cidadão, eu vi um moço que pegou o filho dele, teve notícia que o filho dele roubou no supermercado e ia perder o estribeiro. Mas quebrou o menino no couro mesmo. Foi tomar contra o cara. Mas naquele momento de raiva, o pai não, ele ficou tão revoltado de ver o filho roubando que ele perdeu a cabeça. Mas então ele vai ter tempo para poder refrescar. Sabe por que o nosso filho não precisou ser criado na palmada? Porque nós criamos nosso filho, tivemos passamos para ele a educação que nós tivemos. Sim. Porque filho, nós tivemos a educação que nossos pais passaram para nós passamos para eles. Entendeu? Nós fomos criados naquela educação onde se tem respeito por pai e por mãe. Não precisa espancar, naquela época em que a gente só olhava para os pais e já exatamente, entendia. A gente não precisava ir para a escola. É o respeito que nós discutimos aqui. A educação vem de dentro de casa, dada pelo pai e pela mãe. Só que a escola é um complemento. Só que eu sou um filho que se eu não tivesse uma guerreira chamada Dona Jandira, eu estaria morto. Porque eu era muito bagunceiro. Eu precisei muito dela ter me dado as porradas que ela me deu para me ser o que eu sou hoje. Agora fazer uma pergunta, cidadão, só um minutinho. Eu quero fazer uma pergunta para o subtenente, mas antes quem tem um recado para a gente é o Leopoldo Siqueira. Olá, amigos do TV Verdade. Estou aqui para te informar que na Selfie Shop o preço que já era barato ficou muito mais barato. Olha só, essa mesa com 4 cadeiras, tampo de mármore, de R$ 399 por R$ 249. Smartphone Lumia 435, TV com 2 chips, TV digital, de R$ 399 por R$ 299. E a lavadora Sugar Lavamax, 10 quilos, batedor gigante, de R$ 479 por R$ 349. A cama box casal ortopédica para você, de R$ 549 por R$ 399. Selfie Shop tem lojas também no Minas Shopping, primeiro piso, e na Avenida Amazonas 686, no centro de BH. E a Selfie Shop tem também para você a Claro TV. São mais de 97 canais por apenas R$ 49,90 mensais. É só ligar 0800 609 1099. Você vai ter acesso a jogos do Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e milhares de filmes e centenas de programas de todos os gêneros. É muita diversão por apenas R$ 49,90 mensais, meu amigo. E você ganha um ponto extra e a instalação em apenas 24 horas. Ligue agora 0800 609 1099 e tenha rapidinho uma Claro TV em sua casa. É isso aí, você que participa aqui do TV Verdade sempre sai ganhando, sabe? Sempre sai na frente. Tem promoção agora aqui no TV Verdade, show do Sorriso Maroto. Pode rodar as imagens aí pra gente. Sorriso Maroto e Bom Gosto, no espaço Só Marcas em Contagem, dia 19 de setembro, a partir das 10 da noite. Então ligue agora, meu amigo, e concorra. centraldoseventos.com.br 3209-0005 3209-0005. Eu fico daqui torcendo para você. A nossa produção vai entrar em contato com os ganhadores. Uma puta ressaca moral, pra se desculpar, novamente na cara de pau. Desse papo eu já tô legal. E a gente continua um assunto muito sério que mexe com toda a sociedade, que é o aumento no número de mortes de policiais. E o doutor Ricardo está querendo fazer uma pergunta agora para o subtenente Sanches. Fique à vontade. Subtenente, o Cris, logo no início do programa, ele nos trouxe a informação que foi visitar os policiais amigos que estavam presos e que esses policiais reclamaram com ele que o preso militar é diferente de um preso comum porque ele não tem direito a nada. Como é que é isso? Nós gostaríamos de saber por que essa argumentação. Disse, inclusive, que um dos policiais segredou a ele que lá não se tem direitos humanos para os presos PMs. Como é que é isso? Na verdade, lá na associação, lá na Aspra, nós temos lá uma comissão de direitos humanos. Então, qualquer policial que tiver o seu direito humano violado, é só procurar a associação, que nós temos lá a comissão para apurar e fazer a denúncia. Quanto à questão do preso militar, a legislação para o militar ela é específica. Então nós estamos hoje sujeitos nós temos hoje o Código Penal Militar. Então, quando o militar está de serviço,
o crime é totalmente diferente, o tratamento é totalmente diferente do que é dado ao Em que civil. aspecto, principalmente? Por exemplo, é o que o cidadão Éder falou aqui. O militar cometeu um ato, um homicídio durante o serviço. Primeiro, é obrigatório o APF dele, em qualquer circunstância. Tá certo? Ele é conduzido direto para o quartel e é feito o APF dele. Só relembra aí o que é APF para o telespectador. É o auto de prisão em flagrante. Ok. Certo? Agora a dona Elizabeth quer fazer uma pergunta também. Pergunta para o senhor. É o seguinte, o senhor disse que a diferença entre o tratamento para o militar que está de serviço e para o militar que não está a serviço. O meu filho, ele foi assassinado, ele não estava de serviço. Agora, pregam para eles que os militares têm que ser militares 24 horas. E meu filho agiu assim, ele foi militar 24 horas. Então, por que depois, quando acontece a morte deles fora do serviço, eles não têm o respaldo da polícia, ou da lei, digamos assim? É a legislação... Por que está errado? Na verdade, é o seguinte, o André, o fato dele, ele foi intervir como policial. Então, a partir daquele momento, ele estava considerado de serviço. Então, é uma legislação federal. O que acontece? O militar, quando ele acontece um fato, um assassinato, durante o serviço, ele tem uma legislação que o ampara. Quando ele não está de serviço, aí tem que abrir um procedimento interno na Polícia Militar para apurar a circunstância que deu o fato. Mas o senhor não há de convir... Não concordo. Eu não concordo. Na verdade, o policial militar, no meu entendimento, e o da associação, ele é considerado de serviço às 24 horas. É o que eu falei com o Cris no começo. 24 então, horas. O policial, ele não é policial só durante o serviço dele. Ele é policial fora também. E a gente acompanha muito esse serviço da Polícia Militar. Põe para mim aí imagens de ação policial. Eu já fui em diversos morros, a PM trabalhando afinco, trabalhando aéreo, trabalhando em terra. E a gente vê que esses policiais, muitos deles, depois desse aumento do número de mortes, muitos estão abalados psicologicamente. Sanches, me diz como que fica a vida do policial militar que precisa ainda subir o morro, olha, enfrentar o tráfico de drogas. Tem droga também na cidade, não é só o morro que tem que subir não, viu, gente? Sim, mas a gente está mostrando ali a imagem do morro. Tá errado também, porque tem vários locais aí que eu não concordo com isso não. Nenhum comentário aqui foi preconceituoso, foi para dizer que a polícia vai em busca do combate ao crime, muitas vezes abalado psicologicamente por causa da morte de colegas. Como que a Aspra se posiciona no que diz respeito a amparo para que esse policial continue trabalhando? Na verdade, o policial militar, ele é um profissional. Independente da situação emocional dele, ele vai trabalhar e executar o serviço da melhor maneira possível. O que acontece? Eu também já presenciei na minha carreira muitos amigos meus perderem a vida durante o trabalho, fora do trabalho. É uma situação que deixa todo mundo indignado e a entidade toda a corporação comovida. Muitos casos, inclusive um amigo meu, que já tem mais ou menos esse fato, tem uns 12 anos, ele faleceu porque ele estava com uma arma na cintura e o vizinho dele sabia que ele era policial, o matou para furtar a arma. E qual que é a dimensão hoje de policiais que estão adoecendo durante o trabalho? Muito. Inclusive, um dado que está começando a assustar a gente é a questão do suicídio. No último mês... Difícil, né? Difícil. Tivemos 4 casos no último mês. Eu observei, eu já presenciei, o policial militar, ele tem que ser psicólogo, que às vezes vai intervir numa briga de marido e mulher, tem que dar conselho para não levar. Tem que ser parteiro, que às vezes tá a mulher para ganhar a menina, tem que levar. Tem que ser psiquiatra, tem que ser tudo. Ver cenas horríveis, né? Ele tem que ver o cara ali esticado, tem que ser tudo. E não tem amparo, muitas vezes, psicológico para isso. Ele falou que independente do psicológico do cara, o cara tem que trabalhar. Tem amparo? Tem trabalho? Tem sim. Mas não tem suficiente. Não é suficiente. Porque o cara tem um amparo. O cara sai da mesa de um psicólogo aqui agora, pega serviço, encontra um cara morto. É um trabalho muito desgastante, né? Desgasta muito. Olha, a família teve respaldo nesse sentido? Não, aqui, ó, nós tivemos todo o amparo, né, durante, né, o velório, tivemos o apoio da polícia. Só que eu acho o seguinte, se o militar, ele é militar 24 horas, ele interveio, perdeu a vida, tudo bem, ele teve que agir. Agora, futuramente, não teria que ser a mesma coisa? Não tem indenização,
Não tem nada. Não que a gente esteja atrás disso, porque nada paga a vida do Ou seja, não tem um seguro, né? Um seguro de morte para o policial. É isso? Para a família, não. Não tem seguro de nada, vida? Se o militar falecer durante uma ação policial ou em serviço, ou em virtude dele, em razão dele... Uma farda, vamos deixar bem claro. Não, pode ser... Sem farda, ele não tem direito a nada, Mas então ele é obrigado a agir. Durante o horário de serviço. Ele vai... os familiares, ou seja, os dependentes dele vão ser amparados. Vai receber a pensão, pensionista, vai receber o salário... Vai receber todo o amparo, tem um seguro de vida. Se ele não for solteiro, se ele não estiver... Ele sendo solteiro, não tem direito a nada. Nada. Se ele não estiver... nada. Se ele não agir em razão do serviço, ele não faz jus, não faz direito. Agora, psicologia para a família, não tem? Mas o cara não é policial 24 horas. É uma contradição. É isso que eu tô... É aí que eu tô querendo chegar. Ricardo, se ele é policial 24 horas, ele tem que ter todos os direitos 24 horas também. É isso que eu não concordo. O que o Seixas quis dizer, me corrija se eu estiver errado, Seixas, mas o que o Seixas quis dizer, desculpe, o Sanches. O Sanches quis dizer... É o seguinte, desculpe, viu, Sanches? Não, tranquilo. É o seguinte, se o policial militar tem filhos, tem prole, tem descendentes, esses descendentes recebem. Mas no caso da dona Beth e do Sr. Walter, não, porque o André era solteiro. Mas aí vem a minha grande dúvida. Aí é que é o grande problema. Eu sou solteiro, faleci, sou PM... E se eu sustentar meu pai e a minha mãe? Aí é que está o perigo. Aí é que é o problema. Mas aí o que acontece? Ele tem que ir lá no setor correto, que é o Instituto de Previdência nosso, e cadastrar os pais. Foi feito tudo, mas eles deram indeferido. Só que o que acontece nisso aí? Então não é um seguro de vida? Na realidade, para mais ou menos isso. Os pais desse militar solteiro... Pensão. Deus me livre. Olha, isso é pensão. Eu quero dizer que a coisa é uma coisa. Agora, eu quero saber desse seguro de vida. Quem tem os descendentes não se discute, né? Mas eu que não tenho descendente, mas eu tenho pai e minha mãe que necessitam do meu trabalho. Exatamente, é isso aí. Nada. Agora, o que acontece? O militar como solteiro, ele não tem condições, ou a instituição não dá a ele condições para que ele coloque os pais ou quem for responsável por ele como dependente. Então, para que ele coloque lá no IPSM como dependente, tem que ser filho ou esposa. Pois é. Agora a gente está falando... Eu continuo, doutor Ricardo, não aceitando isso. Nós também concordamos. A gente acha que a lei deveria mudar. E que, igual o senhor falou aí, 24 horas, a gente tá falando militar de um 24 horas deveria ser abrangido todos os direitos e todos os deveres, porque os deveres são cobrados. Exatamente. Os deveres são cobrados a todo momento. Então, vamos dar um exemplo, que se o militar, de serviço ou não, ele estando de serviço ou não, se ele intervém, igual meu filho foi intervir nesse assalto, se ele tivesse matado os miliantes, hoje meu filho estaria na cadeia. Estaria com a corregedoria em cima, cobrando e exigindo dele o direito que ele estaria defendendo a sociedade. Agora, eu queria abordar com vocês aqui um outro viés dentro deste mesmo contexto, que são as consequências para o cidadão. Ver os policiais sendo mortos, as pessoas que estão aí nas ruas para nos dar segurança. Cris do Morro, me fala uma coisa, você consegue sair de casa ao acordar de maneira segura, sente que há proteção, ou esse tipo de problema aí tem aumentado ainda mais essa sensação de insegurança? Do jeito que a coisa tá, nem dentro de casa você mais fica seguro. Não precisa sair de casa não para correr perigo não. Nem dentro do cofre forte do Banco do Brasil, né? Porque os caras vão lá e rabam agora do Banco do Brasil. Quando eu falei, então quando eu falei da instituição, eu falei da coisa, essa falta de cuidado com as pessoas. Hoje nós pensamos muito no próximo, mas nós temos que pensar em nós também. Hoje as instituições hoje eles estão me provando aqui que o vilão da história não chega nem muitas vezes ser o bandido, não chega a ser o policial, é o Estado, que não dá suporte para ninguém.
O Estado está assim, que se dane todo mundo, Ô, Cris, vamos longe, bomba não. no país Um amigo meu, um grande amigo meu. Ele não nasceu de farda. Antes dele ser militar, ele é um cidadão. Com certeza. Então ele tem que ser respeitado como cidadão. E tem direito à segurança também. Cidadão tem que ter A lei tem que existir para todos. Um grande amigo nosso viajou para os países europeus, fez uma turnê aí, e ele estava com o pai, que é idoso, com a esposa e com a filha. E ele andava naqueles largos, naquelas situações, e não via polícia, não via polícia, não via polícia. Aí ele ficou preocupado com aquilo, chegou até o comerciante e falou assim, escuta aqui, não tem polícia, não vejo polícia aqui, se a gente precisar, como é que faz? Disse, mas precisar de polícia por quê? Tá, eu posso dar alguma informação? Ele falou, não, eu estou me sentindo desprotegido. Eu falei, não. Aqui você não precisa ficar preocupado, não, que aqui quem comete crime paga dura e severamente pelo crime. Então aqui ninguém comete crime, pode ficar tranquilo. Então é isso que eu queria ver aqui no Brasil. Agora os caras estão rindo da lei, estão debochando, escreve na moto assim, dá nada pra mim. Então é isso. Fala no nosso microfone, não né? É? Dá nada pra mim. E aquela voz ainda, dá nada pra mim. Ô, Rangel, sinceramente, é uma fala cantada. Vê se você não vai se sentir dentro de uma delegacia. O cara olha pra você com aquele olhar assim e fala assim, eu não fiz nada não, tô sabendo não. Eu sou inocente, eu não vi nada. E o menor sempre assumindo, a arma é minha, a droga é minha. Dentro disso aí, Rangel, lembrando o caso daquele militar que foi alvejado na BR-040, na 381, né? Próximo ali a Itabirito, Ibirité, sei lá. Vindo de Barbacena. Eu não sei se na época ou se hoje o pessoal reparou, entre um dos esse caso que a gente está mostrando aí agora. Entre um dos bandidos que foram apreendidos ou foram presos no dia, sinceridade, eu fui lá no outro mundo e voltei, quando eu vi no braço desse vagabundo, desse ordinário, escrito, não sei se o pessoal viu, se repararam, mas foi a primeira coisa que eu vi, estava escrito no braço, tatuado em letras garrafais e grandes. O quê? Policial bom é policial morto. Não sei se o pessoal reparou, mas foi uma das primeiras coisas que eu vi na reportagem que me deixou assim, de cara. E aqui a gente fala, hoje a marginalidade, a bandidagem estão, assim, dando tapa na cara da sociedade, assim, a rodo, eles têm o mesmo perfil físico. A gente tem aí imagens de alguns bandidos envolvidos nesses casos que nós mostramos aqui. Pode rodar pra gente. São pessoas que sempre têm o mesmo aspecto físico e a linguagem, olha aí. A entonação da voz é igual. Parece que você ouviu você ouviu todos. Olha lá, rindo, debochando. Esse aí foi o que matou o André. A senhora vendo a imagem dele... Foi condenado. Ele vendo a imagem dele assim, passa o que? Sentimento de revolta, de perdão, o que é? É um misto, sabe? É um misto de muita decepção, muita tristeza, sabe? De ver pessoas jovens da idade do meu filho e totalmente ao contrário, fazendo totalmente o oposto do que meu filho se propôs a fazer. É muito triste, eu tenho muita pena de uma mãe que botou um filho como esse no mundo. Eu quero fazer uma rodada aqui agora, a gente está falando dos problemas, da essência deles, mas eu quero saber agora possíveis soluções. Em poucas palavras, cada um agora vai apresentar o que acredita como possíveis soluções. Cris. Você que acha que ser bandido é bom, eu falo para você, ser estudioso, honrar a família é melhor ainda. Doutor Ricardo, sua opinião, possíveis soluções para esse problema aí? Educação. Só. Cidadão Éder. Nós temos que primeiro ver o seguinte, existem problemas que têm causas mediatas e causas imediatas. E o que poderia ser a solução? A solução para causa imediata, educação. Para a causa imediata, lei dura, corajosa e severa. Aí sim, porque se não tiver lei dura, corajosa e severa, não conseguiremos ter educação. Por quê? Basta dizer que os vândalos estão destruindo as escolas, estão quebrando as escolas, estão destruindo as faculdades. O FMG, por exemplo, tem tráfico de droga lá dentro, tem maconheiro lá dentro, quebra pau. Então, causa mediata e imediata. Tem que se separar uma coisa da outra. Sanches. Eu vejo uma reestruturação completa da segurança pública, não só em Minas, mas no país todo. Envolver os outros atores, porque a Polícia Militar está na ponta, é vítima Quais da outros? criminalidade. Tem o Ministério Público, o Judiciário, a Polícia Civil,
o sistema prisional, tudo isso envolve a segurança pública. E a senhora, dona Elizabeth, o que a senhora pensa que pode resolver? A gente costuma dizer que o bom exemplo tem que vir de cima. E no nosso país, infelizmente, o que está vindo de cima são os maus exemplos. Então é preciso que mude tudo imediatamente, senão nós vamos parar. Seu Walter, sua opinião? Simples. Guerra e impunidade. O que pode resolver? Com a impunidade. Os nossos legistas, os nossos governantes trabalharem para isso. Porque a culpa disso também, vamos e venhamos, é nossa, é da sociedade, porque ainda, entre aspas, não aprendemos a votar. Então nós temos que saber votar, aprender a votar para colocar e mudar essa turma que está lá. Então luta contra a impunidade. Cobrar e fazer com que os nossos governantes, os nossos juízes, ou seja, quem for de direito, lute junto conosco para acabar com essa impunidade. E junto conosco a gente tem um turbilhão de telespectadores que estão participando, né, cidadão Éder, pelo Twitter, pelo nosso e-mail. Mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu quero começar com as considerações finais do Cris do Morro. Olha, eu acredito que minha mãe é uma deusa para mim porque ela me corrigiu. Você que é pai e não está corrigindo seu filho, você é omisso, tanto bandido quanto ele será no futuro. Então corrija seus filhos. Doutor Ricardo, é com o senhor. As minhas considerações finais, primeiro vai para o cidadão Éder, pelas belas palavras que ele disse. É uma das poucas vezes... Eu não ouvi isso. Repete, por favor. O senhor está elogiando as palavras do cidadão Éder. Meu cidadão Éder, pelas belas palavras que ele disse, que foram do fundo do coração dele, em homenagem ao soldado André. Cidadão Éder, suas considerações. Eu só gostaria de primeiro agradecer ao Ricardo, porque nós temos aqui uma divergência muito grande por questão de ideia, sabe? Eu sou amigo do Ricardo, eu não tenho raiva do Ricardo. Vamos trocar de lugar, né? Então, para encerrar? Pode sentar aqui do lado do doutor Ricardo. Eu vou dar nele um abraço. Isso é raro. Deixa eu te dar um abraço. Enquanto isso, as considerações finais do Sanches. Eu queria agradecer a participação e dizer que nós estamos lá na associação, lá na Aspra, dizer para os policiais militares que estão assistindo, né? Estamos na associação lá na Aspra, à disposição de qualquer situação que acontecer com eles. Dona Elizabeth, a senhora tem um momento agora. Eu gostaria de agradecer também. Nossa, mãe, nós somos suspeitos para falar que o cidadão Éder é nossa paixão. É uma gracinha, a gente ama de paixão. Queria agradecer a todo o apoio que deu pra gente, a esse programa que está sempre nos apoiando, a polícia em geral que deu um apoio pra gente também, a Aspra também, que também deu um apoio pra gente nos momentos mais difíceis. E, enfim, o que eu tenho a dizer é isso. A mensagem agora do seu Walter. Mesmo. Quero agradecer ao programa por sempre estar nos apoiando. Quero agradecer aqui também o doutor Marco Antônio Siqueira, que foi o advogado designado aqui por nós e fez um trabalho brilhante. Também a promotoria, aos juízes, as pessoas que levaram ao fim o nosso caso do André. Então, agradecer a todos, a Polícia Militar e todos os nossos amigos e familiares. Cidadão Éder quer fazer mais uma colocação, fica à vontade. Só terminando aqui, André, porque eu entendo que eu falei, eu tenho problemas, né, de vez em quando, de ideias com o Ricardo. Mas o Ricardo é uma boa pessoa, meu amigo de 40 anos. Mas eu vou sempre discordar dele, independente da amizade, mas claro. Ideia. Agora, a gente tem sempre que pensar o seguinte, quando aqui na televisão a gente fala alguma coisa, ninguém está querendo em benefício próprio, nós estamos querendo falar pelo bem da coletividade. Uma discussão para gerar uma mobilização positiva. Sim, eu não aguento mais, o Rangel, ver pais e mães chorando. A dor da dona Beth e do seu Walter, para mim, servem de um estímulo para tentar levar para as pessoas um mundo melhor, um mundo de paz, de tranquilidade. Até mesmo para os bandidos que nos assistem, porque eles acham que eles vão levar melhor, eles vão levar pior também. Para desse trem, toma juízo. Para com essa bobajada de querer achar que você é o melhor, que você é o cara, que você vai estar, que a sua boca vai prosperar. Meu amigo, se sua boca for mal e não conseguir pagar, o dono da droga vem cá e te mata.
Agora, se a sua boca for boa, a outra boca maior vem cá e te pega. Para com isso. Vai estudar, vai trabalhar, vai honrar pai e mãe. Muito obrigado, Deus a sua cidadão vida. Éder. Eu que agradeço. E a minha mensagem, ela vai se resumir numa palavra que todos nós estamos precisando, todos nós estamos clamando por ela, que é paz. Muita paz para todos nós, para todas as nossas famílias. E a você, telespectador, muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã, de novo, aqui no TV Verdade, na TV Alterosa. Tchau!